Meus irmãos, eu tomo esse texto nessa oportunidade, até porque o título dessa leitura, em algumas Bíblias, diz lá: exortação à santidade, vários preceitos. Aqui nós temos pelo menos 7 preceitos que devemos seguir se quisermos agradar a Deus ou não ofender o coração de Deus. Está no final da carta que esse escritor, provavelmente o apóstolo Paulo, mas não se tem certeza disso, escreveu. A palavra diz aqui que há uma situação de adoecimento em alguns membros do corpo, né? Membros do corpo. Porque a Bíblia diz que Deus colocou cada um de nós no corpo de Cristo. E todos nós temos uma atividade, uma função no corpo místico da igreja, do corpo de Cristo, que é a sua igreja na terra. Então até Paulo chegou a fazer uma certa brincadeira, dizendo que ninguém pode reclamar, não é? Porque eu não sou a mão, não sou do corpo. Porque eu não sou o olho, não sou do corpo. Eu só sou o pé, não é? Ele falou: todo mundo tem que estar feliz, porque Deus colocou cada um como quis. Então aceite o seu lugar no corpo. Se você está aí é porque é importante. Nenhum membro do corpo a gente pode abrir mão, não é? Por mais pequenininho que seja, você não vai permitir alguém cortar o seu dedo, né? Ele tem a sua finalidade, ele tem a sua importância. E quando se perde um membro, a pessoa lamenta muito, não é? E quando o corpo de Cristo perde um membro, lamenta muito mais. Há muito mais tristeza quando alguém se afasta do corpo, né? Desvincula do corpo. Dói para todo mundo, né? Para quem saiu, para quem ficou. Então ele fala aqui de alguma situação que precisa ser corrigida. Evidentemente que ele vem falando, por exemplo, que Deus corrige e castiga quem Ele ama. Qual pai, pergunta o escritor, que não corrige o seu filho? Deus é pai e corrige, tem autoridade para fazer isso. E Ele só faz para o bem da gente. Diz que Ele corrige quem Ele ama, quem Ele recebe por filho. Deus não está nem aí para corrigir quem não é filho dele, não é? Mas os filhos Ele corrige. E é claro que a correção no momento, diz o texto anterior, não parece ser de gozo. Todo mundo está sendo corrigido, levando puxão de orelha, ainda mais de Deus, né? Pensa o tamanho da mão de Deus. Torcer a orelha da gente dói, né? Quando Ele está dando algumas palmadas, quando Ele está corrigindo a gente de alguma forma, com alguma provação, com alguma luta, com algum sofrimento, não é de gozo. Não é de gozo, de tristeza, mas depois produz um fruto bom. Então devemos suportar a correção, o castigo de Deus, a correção do Senhor, que é para o nosso bem. Quanta gente aqui hoje agradece pai e mãe, porque corrigiu a gente fortemente no tempo da criancice, da adolescência, né? Parecia uma coisa muito dura, muito rígida, muito fora de propósito. Muitos aqui apanharam com vara, um cinto, palmadas, apanhou para valer. Na hora chorou, esperneou, achou ruim, ficou aborrecido com o pai, com a mãe. Mas hoje, depois que está na idade madura, ele, graças a Deus, meu pai me corrigiu. Minha mãe me castigou quando eu errei. E eu aprendi a ser gente, não é? Porque se não houvesse correção, quem sabe onde estaríamos muitos de nós aqui, se fosse criado sem limites, sem a correção. Então parece que aquela correção de Deus, aquele povo, trouxe um certo enfraquecimento. Tanto é que lá diz lá, ó, não permita que tenha uma raiz de amargura brotando, vos perturbe, e por ela muita gente contamine. Essa amargura aqui pode ser contra Deus, porque Deus está fazendo eu sofrer, porque Deus não ouve minha oração, porque Deus me dá aquilo, porque Deus me corrige daquilo, porque Deus me puniu aquilo. Daqui a pouco o crente está amargurado com Deus.
Daí ele começa a dizer: não permita que nenhuma raiz de amargura, raiz aqui quer dizer um motivo, uma razão, uma causa qualquer, venha fazer brotar uma amargura e vai contaminar muita gente. Porque o amargurado, além de sofrer demais, ele traz amargura para todo mundo da família dele. Então ele espalha a amargura. O amargo é triste, né? O amargo não é bom. E se você ficar perto de uma pessoa amarga, você vai sentir mal. Porque aquela amargura que ele é, né? Como é que chama aquela coisa muito amarga aí? Você faz um chá dele aqui, tem o boldo, né? Muita coisa. Se bem que o boldo é bom, né? O amargo bom. Sara muita coisa. Ficar perto de gente amarga não é bom. E essa amargura aqui pode ser contra Deus. Quem começa a questionar, se aborrecer contra Deus, entristecer-se com Deus, porque Deus está corrigindo. Mas pode ser uma amargura contra um irmão, contra a igreja, contra um membro da sua família. O contexto lá está dizendo que Deus andou descendo a madeira, o chicote, corrigindo muita gente. E aquilo, de certa forma, ao invés de jogar a pessoa para cima, porque quem não é humilde não aceita a correção. Quem não sabe ser humilde e submisso não entende isto. E o crente tem que ser humilde e submisso, principalmente à vontade de Deus. Deus está fazendo, está tudo bem, Deus não erra, Deus não falha, é tudo para o nosso bem. Na hora a gente não entende, porque não é de gozo mesmo, mas depois produz um fruto pacífico. Esta é a palavra mesmo, né? Então ele diz aqui: por isso, faz uma ligação, né? Portanto, por isso, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Isso aqui fala de quê? De restaurar alguma coisa, de reerguer, reedificar, endireitar, levantar. Desconjuntado aqui quer dizer joelhos paralisados, pessoas fracas e doentes, totalmente desencorajadas, membros enfraquecidos, desencorajados, adoecidos, mãos cansadas, joelhos trôpegos. Está falando de gente que precisa de uma renovação, não é? Tornai a levantar. É um chamamento, a uma tomada de posição, a um renovo na vida. Nada de continuar aí com mãos cansadas, desfalecidas, joelhos trêmulos, sem ter condições de correr a carreira cristã, olhando para Jesus, que lá no começo diz lá, né? Correi a carreira olhando para Jesus. Mas como correr? Se as mãos estão fragilizadas, se os joelhos estão desconjuntados, alguma coisa tem que consertar. E ele começa a dizer como consertar esses joelhos, como sarar essas mãos para se levantar novamente, como encorajar quem não está encorajado. É uma exortação. Então ele continua dizendo aqui nesse texto, né? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés. Aqui está. Caminhos corretos, caminhos direitos, caminhos aplanados. O maratonista tem que correr numa pista boa, correr a carreira cristã, mas não é em qualquer caminho, não é por qualquer estrada, não é de qualquer maneira. Temos que fazer estradas boas, caminhos corretos, veredas direitas, diz a palavra de Deus, para corrermos lá, para transitarmos por lá, porque senão só complicará. Por que é que os joelhos se tornaram desconjuntados? É porque alguém percorreu caminhos cheios de espinhos, de buracos, de oscilações. Não era um caminho de justiça, de santidade, de pureza, de perdão, de amor, de paz. Não. Percorreram caminhos e o resultado, que a pessoa chegou onde chegou totalmente arrebentada.
Você pergunta por onde você andou, que caminho você estava, onde você estava, meu irmão, que lugar você frequentou, o que você estava fazendo. Você agora só está um trapo, todo arrebentado, todo machucado, todo ferido. Fazei veredas direitas, você correr bem, porque há muitas lesões aí, nos tornozelos, nos joelhos. Já vi gente que teve que operar, né? Houve aí um rompimento de tendões, pisou em falso, num buraco, numa estrada ruim, num campo que não prestava, né? Correndo no estádio aí, mas todo cheio de buraco. É perigoso uma lesão. Muitos esportistas aí contraem lesões terríveis, porque correu num caminho que não era direito. Andou por uma pista que estava toda cheia de buracos. O escritor está preocupado com isso. Que caminho estamos correndo? Quais são as veredas que estamos construindo para a gente percorrer por elas? Então ele continua dizendo aqui o texto. Olha o que ele diz aqui. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para você percorrer, sem que haja lesões, sem adquirir adoecimentos, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Todo mundo tem que ajudar. Tem gente que está lesionado na igreja, porque ele próprio pisou em falso, e pisou porque andou nos caminhos que não eram os caminhos de Deus. Mas agora chama ele para cá novamente, com uma mensagem como essa, chama você para cá, e todo mundo aqui vai ajudar você a construir um caminho melhor para percorrer, uma estrada direita. Chamar a sua atenção para abandonar esse caminho perigoso que você tem andado e tem frustrado a sua vida, para você vir para cá. E qual é o caminho que convidamos você? O que diz a palavra aqui, ó. Segue a paz com todos. Quem vive em conflito, quem vive em guerra, vive se machucando, né? Vive se ferindo, vive pisando em falso. Segue a paz aqui, quer dizer, persiga a paz, busque a paz, procure a paz, vá atrás dela, encontrando a paz, segue ela bem de perto. Não deixa ela escapar de você. Ande por esse caminho. Qual o caminho? O caminho da paz. A Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Viver em guerra dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, numa comunidade ou numa situação de negócios, você vai enfraquecer suas mãos. Não vai ter força para lutar, para trabalhar, não é? Para construir, para projetar. Você terá dificuldade de continuar correndo a carreira cristã, porque você terá joelhos desconjuntados, porque o seu caminho é o caminho da guerra, do conflito, dos atritos. E não pode ser assim. Deus está chamando a mim e a você para fazer veredas direitas, caminhos retos. Um deles está aqui, ó. Procure a paz e siga a paz, bem de perto. Não deixe ela escapar. Coisa boa é ter paz com todo mundo, é viver em paz com Deus, em paz com a gente mesmo, em paz com a igreja. Por que o conflito? Você vai adoecer se tomar um rumo diferente. Segue a paz, procure ela, busque por ela. Encontrou? Agora não perca a paz por nada. Mesmo na perseguição, ao se sentirem tentados a retribuir o mal com o mal, os crentes têm o dever de viver em paz com todos, como Jesus, né? Se você pode ler 1 de Pedro, que está bem pertinho aí, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23, está aí, ó. O qual Jesus, verso 23, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Mesmo na perseguição, mesmo que você seja vítima de algum processo
injusto aí contra você. Não ceda à tentação de retribuir mal por mal. Isso não é um caminho direito, não. Isso não é um caminho reto, não. Isso é coisa de homem. Vai te machucar, vai te ferir, vai tirar toda a sua coragem para correr e servir a Deus. Siga o exemplo de Jesus, sigamos o exemplo de Jesus, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, porque a coisa mais tentadora é quando alguém injuria a gente, difama a gente, aí quer retribuir com mais injúria, né? Com mais difamação. Ele está dizendo que eu sou isso, mas ele é que não presta. Aí você vai usar todos os argumentos. Esse não é um caminho bom para percorrer, não. Procura a paz e segue. Ande pelo caminho da paz. Busque graça em Deus, em Jesus, para poder seguir por esse caminho aí. Porque a palavra está dizendo, portanto, por isso, gente, vamos retomar a carreira cristã. Diz assim: que caminhos construir para a gente não machucar, não se ferir nesta corrida, nessa carreira? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação aqui é pureza de vida, que deve ser seguida. Você alcançou um nível de pureza na sua vida, distanciamento do pecado, aproximação com Deus. Esse é o caminho, andai nele. Não abra mão desse viver santo que você conseguiu alcançar, desvencilhando-se lá do mundo, aproximando-se de Deus. Você agora tem um nível de vida diferente. Busque a santificação. É um caminho para ser percorrido, é uma estrada que te leva ao céu, porque sem ela ninguém verá a Deus. Na estrada do mundo, na estrada da impureza, na estrada do pecado, você vai ter joelhos lesionados, tornozelos torcidos, mãos arrebentadas, desânimo, vai ficar desencorajado o tempo todo para servir a Deus. Mas aqui no caminho da santidade não. Você vai levantar as mãos e vai correr com firmeza, porque esse é um caminho. Esse é um caminho. Você sabe que santidade não é um caminho. Santidade é um estado, mas santificação é um caminho. É uma estrada que eu estou nela para chegar lá na santidade. Que a Bíblia fala: ser de santo como Deus é santo. Eu estou indo para lá. Deus está no estado de santidade, e é para lá que a igreja está indo. Santificação é um processo, santidade é um estado. Nós não chegamos aí nesse estado de santidade não, mas vamos chegar lá como? Percorrendo o caminho da santificação. Procure a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quanta gente ferida aí, enfraquecida, doente, que não tem força para nada, vai ver o que quer. Aí Deus corrige, chama a atenção, puxa o elemento, joga ele no pó, aí fica todo amargurado. Mas é o pai corrigindo o filho, para trazer ele a razão, dizer: você está no caminho errado, meu filho, está no caminho errado. Vem cá. Diz aqui a palavra de Deus, ó: sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque, irmão, eu tenho dito sempre aqui, crente vai para o céu, não é que é melhor que os outros, não. Aí tem a sorte de entrar no céu, porque pegou o caminho que vai para o céu. Não sai dele, pode ser uma peste, mas vai entrar no céu. Toda a estrada que vai para o céu. E tem gente boa que vai para o inferno, porque pegou o caminho que vai para o inferno. Então olha aqui, sem santificação ninguém chega lá.
Pode estar dentro da igreja, mas vai chegar que está no caminho errado. Não fez veredas direitas, caminhos retos, para serem perseguidos, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Isso é o maior perigo do crente, irmão. Tudo que eu tenho que ter na minha vida e contar é com a graça do Senhor. Essa graça que me salvou, ela que me faz triunfar, me faz vencedor. O zelo, o cuidado, o amor de Deus, a comunhão com o Senhor, a riqueza da graça, tendo cuidado que ninguém se prive, fique sem, perca a graça de Deus. Isso é possível acontecer? A palavra está dizendo aqui, tendo cuidado. Como que você não perde a graça de Deus? Não se priva dela? Tendo cuidado, né? Tendo cuidado. Quem descuida, daqui para ali, irmão, descuidou. Qual foi o erro meu? Pastor, eu descuidei. Não tive cuidado de zelar da riqueza, porque vocês sabem que a Bíblia fala das riquezas da graça e das riquezas da glória, né? Riqueza da graça é tudo que Deus dá para a gente aqui nesse mundo. E riqueza da glória é o que está reservado no céu para quem chegar lá. Eu não tenho ainda a riqueza da glória. A Bíblia fala que nós receberemos a coroa da glória. Vai lá, né? Não é aqui. Aqui eu recebo a riqueza da graça. O que é que você tem aqui? Perdão, salvação, comunhão, emprego, família, igreja, pastor, Bíblia, alegria, oração, comunhão, santidade, pureza. Tudo isso é graça de Deus para você. Não se prive disso, não perca isso. Tendo cuidado, zelando do seu patrimônio. Quanta gente, né, descuidado, né? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de quê? Nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Você é uma pessoa amargurada contra Deus, contra a vida, contra a sua família, contra a igreja, contra tudo e contra tudo, tem uma amargura terrível. A palavra diz: não permita que nenhuma raiz de amargura fique aí. Pessoa às vezes rompe com a amargura, né? Pastor, eu venci a amargura, não estou mais amargurado, Deus alegrou meu coração, liberei o perdão. Mas ficou uma raiz, né? Basta uma raiz. Estava lá gastando para acabar com a praga num pasto lá. Todo ano você roça aquilo com foice, e roça, e vai, e gasta um dinheiro. Alguém falou: o senhor tem que fazer o seguinte, não tem que ir cortando e o outro vindo com veneno. Coloca lá na... E tem que ser 5 segundos. Porque aquela aguinha ali, aí ela suga o veneno. Aqui vai secar a raiz lá, que nunca mais vai brotar. Nunca mais vai brotar o ramo. Você sabe que deu certo? Você gasta mais um pouquinho, né? Em vez de ser um peão, é 2. Um roçando, o outro pondo veneno na hora. Mas não nasceu não, aquilo lá secou, você chuta aquilo. Não tem raiz nem ramo mais. Eu acho que tem que ter algum remedinho para colocar aí, né? Em cima desse negócio, dessa plantinha, para queimar a raiz, para não brotar, tendo cuidado que tem uma raiz de amargura. É a brincadeira lá com o Sansão, né? Sansão matou 300 raposas, mas ficou uma raposinha no seu peito enterrada. E aquilo acabou com a vida dele. É alguma raiz aí? Que essa mensagem seja um antídoto, né? Ou um veneno para colocar aí e morrer mesmo. Pastor, a alma limpou, o coração limpou, não tem raiz nenhuma não. Nem me lembro mais desse negócio. Aleluia, não vai brotar mais porque morreu, matou todo. Aleluia, então se é assim, glorifica a Deus. Você está percorrendo um caminho que não vai te lesionar,
Não vai tirar o seu ânimo de ser crente jamais. Sua disposição de ter mãos levantadas, envolvido com o trabalho, com o reino de Deus, com a carreira cristã. Vamos tirando esses elementos. E, finalizando aqui, olha o que diz o texto. Uma raiz que brota, aí ela vem com força, né? E por ela muitos se contaminem, perturba muita gente, e por ela muita gente é contaminada. Ninguém seja fornicário, quer dizer, ninguém seja impuro ou profano. Ser fornicário aqui, fornicador, é ser impuro, profano. O que é um profano? É a pessoa que menospreza o valor das coisas sagradas. Nunca seja um profano. Valorize as coisas sagradas. Antes de Cristo, 160 e tantos anos, aquele louco, o Antíoco Epifânio, entrou no templo em Jerusalém e sacrificou uma porca em cima do altar. E a Bíblia chama aquilo de abominação da desolação. Profanou o lugar sagrado. Depois Deus levanta um império que arrasou aquele império do Antíoco Epifânio. Outro dia eu estava num local e alguém usou uma cachorra, não tem culpa de nada, né? Para trazer as alianças no altar. Todo mundo achou aquele negócio engraçado, um concordou, outro não concordou. Só que eu fiquei sabendo agora há pouco que uma semana depois aquela cachorra saudável morreu. Quer dizer, a cachorra não tem nada com isso, né? Mas Deus faz mostrar para os donos que Deus não gostou. E vê a cachorra entrando no corredor trazendo as alianças para os noivos. Isso de certa forma é uma profanação. É menosprezar o ambiente sagrado. A cachorra que não tinha nada a ver, pagou o pato. Ou pagou a cachorra, né? O pato paga o pato, né? Olha que coisa triste, irmão. Morreu. Eu estou falando isso porque fiquei sabendo que os donos ficaram totalmente tementes, né? Receosos, assim, olha, pensativos, né? Ficaram. Mas profanar é menosprezar o valor das coisas sagradas. Não adquira a síndrome de Esaú. A síndrome de Esaú consistia em desprezar o dom permanente de Deus para satisfazer um apetite passageiro. Quantos crentes hoje, irmão, de segunda fora, adquiriu essa síndrome de Esaú? Desprezar um valor permanente de Deus por um prazer transitório. Isso é ser profano, é menosprezar o valor das coisas sagradas. Quem me vale esse título de pastor? Quem me vale esse título de diaconisa? Quem me vale esse negócio de ser crente? Eu vou agora aproveitar. Quem me vale tudo isto? Essa língua estranha que eu já falei, enfim. Ele despreza um valor permanente para satisfazer um apetite passageiro. Ninguém seja impuro, fornicário, profano, como Esaú, que por um prato de lentilhas ele vendeu o direito de primogenitura. Não venda a sua primogenitura e você estará agradando a Deus. Evite ferir o coração de Deus, irmão. Olha o que a palavra, são 7 conselhos aqui para você evitar desagradar a Deus. Não ceda à tentação. Por melhor que seja o negócio, se apresente essa transação, esse negócio. Não negocie os princípios de Deus por nada, por cargo, por emprego, por posição, por prazeres, nada. Porque se fizer isso, você está incorrendo na síndrome de Esaú.
Deus me guarde dessa síndrome, de deixar de enxergar o eterno, a glória celestial, né? É aquela história do soldado, né? Que na hora de ser fuzilado, ele negou Jesus. E o soldado que estava pronto para fuzilar ele, viu uma coroa de ouro pairando no ar, em cima do local que estava aquele crente. Ele entregou a arma para o comandante, correu, ficou debaixo da coroa. Um negou Jesus e perdeu a bênção. O outro correu para lá e recebeu a coroa. A riqueza que o Senhor nos dá, irmão, não tem nada nesse mundo que pode se comparar. Não troque isso nada por droga, por bebida, por sexo, por nada neste mundo, irmão. Por uma noite aí, não faça, que loucura. Porque a Bíblia diz aqui que Esaú, depois que ele viu a burrada, ele começou a chorar e a buscar de novo a bênção, a herança, a bênção. E a Bíblia diz que ainda que com lágrimas ele buscou, ele não achou. Passou. Tem coisas que passam, né? Tem pecado que não tem jeito de reverter ele. Jesus falou, por exemplo, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem aqui, nem no céu, lugar nenhum. Há coisas, porque o grande pecado do homem é conhecer Deus e não adorá-lo como Deus. Aí que está todo o problema da humanidade. Homens e mulheres que conhecem Deus, que reconhecem que Deus existe, que é Criador dos céus e da terra, e não dá a Ele a glória devida. Isso aí, irmão, Deus entrega a eles a paixões infames. Está lá em Romanos 1, 26 em diante, né? Para praticar em torpeza, para piorar o quadro dele, para que não tenha desculpa diante de Deus um dia. Aí Deus envolve ele, induz ele a um pecado muito maior, porque Deus sempre abandona ele. Você conhece Deus, não conhece? Eu conheço Jesus, e se eu o conheço, eu tenho que dar glória a Ele como Deus que Ele é, adorá-lo e servi-lo, porque senão estarei praticando o maior dos pecados. Você recebeu uma riqueza muito grande, eu recebi também, irmão. Vamos correr, vamos? Vamos levantar mãos cansadas, joelhos desconjuntados, vamos consertar hoje em nome de Jesus, recobrar ânimo para dar glória a Deus, para orar, para jejuar, para ler Bíblia, para pregar o Evangelho, para adorar a Deus, para ser bênção. Aleluia. Fica em pé comigo. E aí, não vai dar glória a Deus não? Não vai falar em língua estranha não? Não vai amar Jesus agora e fazer com o Senhor Jesus, fortalece as minhas mãos, renova as minhas forças, quero mais da tua graça, Senhor, nesta noite. Começa a adorar a Deus aí, louvar e restaurar. É noite de restauração. Tornai a levantar. Reedifique, refaça, reconstrua novamente o ânimo, a alegria, o gozo, a vibração, a alegria de novo convertido. Busque de Deus um renovo agora, porque a palavra diz lá no primeiro capítulo: deixa o embaraço, deixa o pecado e corra a carreira proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
numa metáfora, levante as mãos, simbolicamente dizendo: espiritualmente eu estou de pé, espiritualmente eu estou renovado, espiritualmente as minhas mãos se levantam para adorar a Deus. Oh, Aricarabachou, glória, glória, glória a Deus. Por um minuto a mais, adore a Jesus. Eu não te deixarei. Andeshebe fertal. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer. Quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Som. Cantor Elias Jesus tem um hino aí para louvar o Senhor. Irmãos, glória a Deus por esta palavra que acabamos de ouvir. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Nos instantes finais desta reunião, comumente,
os irmãos nós apresentamos as nossas ofertas para a obra do Senhor. Se você pode, faça isto agora. Oração, jejum e consagração, irmão José Vieira convida a todos, causas impossíveis, todos os sábados, das 7 ao meio-dia aqui no templo. A irmã diaconisa Elzilene Tavares vai estar falando no sábado pela manhã aqui, nesta reunião de consagração. As diaconisas escolham a oferta, por gentileza, agora. És o meu rei, número 16. Paz do Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. O meu rei, Senhor, é tua glória, o poder, graça e louvor. Oh Jesus, tu és amor, eu sei. Vou adorar a ti, meu rei. Quando estou pra vacilar, a ti recorro, e tu vens sem demorar em meu socorro. Oh Jesus, sei que tu és amor, quer ajudar e quer salvar quem quer amor. Jesus está te ajudando aqui nessa noite. Meu Jesus, és o meu rei, Senhor, é tua glória, o poder, graça e louvor. Jesus, tu és amor, eu sei, vou exaltar, vou adorar a ti, meu rei. Quando estou pra vacilar, a ti recorro, sem demorar em meu socorro. Meu Jesus, sei que tu és amor, quer ajudar e quer salvar quem quer amor. Ele está salvando, quer ajudar e quer salvar quem quer amor. Amém, Glória a Deus. Estamos chegando ao final, irmãos, desta reunião.
Amanhã, tarde da vitória, a partir das 14 horas, quinta-feira, culto de libertação. E nesta quinta-feira vai estar o pastor Silas Malafaia Filho e a esposa dele, Raquel Malafaia, ele pregando a palavra de Deus e a esposa cantando louvores ao Senhor. A juventude está com esse acampamento que está programado a partir de sexta-feira, os jovens conectados. Hoje o pastor Biramar dizendo que parece que já tem a cifra aí de uns 200 jovens inscritos, né? Não somente da sede, mas alguns das congregações. É uma programação extensa e os jovens ainda que quiserem se inscrever, procure a liderança da juventude para fazer isso. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical a partir das 9 horas e à noite, grande e maravilhoso culto de louvor a Deus. Lembrando os irmãos que o pastor Oides transferiu a reunião de obreiros do dia 1º para o dia 8 de novembro. Não será dia 1º a reunião de obreiros, e sim dia 8 de novembro. Esses são os avisos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. O aviso do irmão José nós já demos, tal. Esse pedido também já fizemos.